A gente tem participação aqui da Jade, de novo, perguntando sobre os outros candidatos da direita, né? Porque a gente tinha Ratinho Júnior, Eduardo Leite, que era ali a terceira opção do Kassab, estava mais distante de ser candidato. Talvez até por isso tenha se descolado um pouco mais dessa ideia de anistia, né? Já foi contrário, já falou que ele não acha certo. Então, talvez seja o candidato mais candidato a candidato mais na centro-direita, né? Não está... porque o Caiado, o Ratinho Júnior já deram declarações dizendo que são favoráveis, né? Como é que está esses jogadores agora estão jogando parados, né? Porque, a princípio, o Tarcísio é o primeiro na fila e ele precisa definir essa coisa de ser ou não ser candidato por São Paulo, né? Eu acho que tudo depende da decisão do Tarcísio se ele vai ser candidato ou não. Então, esses candidatos outros da direita apareciam enquanto o Tarcísio não tinha se decidido. Era importante porque durante muito tempo o Kassab falava, não, o Tarcísio só vai concorrer em 2030. Ele vai ser governador de novo em São Paulo, vai completar o ciclo, porque seria mais confortável. Em 2030, a chance da direita ganhar é imensa. Sem o Lula, ele vai concorrer. Sabe que concorrer contra o Lula é muito complicado. Então, o plano inicial era esse. Então, começaram a pipocar esses outros candidatos. O Caiado, possíveis candidatos. Começaram a se colocar para concorrer a uma eleição sabendo que ia perder. Na verdade, Só que isso tudo mudou a partir desse ano, quando o Lula teve esse tombo de popularidade depois do caso do Pix. Ali, o Kassab começou a mudar o cálculo. Aí ele fez um ataque ao governo, o Kassab, reclamando do espaço que o PSD tinha no governo. Vocês vão lembrar. A União Brasil tem 3 ministérios e não vota. Por que o PSD tem pouco espaço? Porque o Kassab era isso. Ele estava com o Tarcísio de São Paulo com o governo federal, com o Lula no plano federal. Ali que começou a mudar. Por quê? Porque o Lula perdeu popularidade e aí começou a ficar um pouco mais... ter um pouco mais de chance de ganhar já a próxima eleição. E aí que eles começaram a se mobilizar para formar essa nova coalizão de direita, incluindo o Tarcísio. Então, isso que foi se moldando. A partir daí, esses outros candidatos não têm a menor chance. O Caiado, o Ratinho Júnior... Mas eu tenho a impressão de que o interesse deles, na verdade, não é ganhar a eleição. Eles se lançarem... Eu acho que o cálculo, originalmente, como você bem falou, era o seguinte, 2030 não tem mais Lula. Com certeza não vai ter mais Lula. Né? Aí o que acontece? Eles podem perder a eleição agora, mas para eles se viabilizarem para 2030, eles têm que você tem que se lançar presidente para ser conhecido nacionalmente, as pessoas terem lembrança do teu nome. Precisa ter um recall lá na frente. Então, por exemplo, quando você vê quem é o candidato segundo preferível do PT à presidência da República, é o Haddad. E por que é o Haddad? Porque ele é bonito, alto e doutor de ciência política, como nós dois? Né? Não. É porque ele foi candidato em 2018, empurrado pelo Lula. Então, você tem a memória daquele negócio. Então, essa é uma estratégia muito comum, em que candidatos que não têm nenhuma chance se lançam ao cargo que eles querem majoritário, né? Prefeito, governador, ou senador, alguma coisa assim, presidente, para poder ter alguma visibilidade para lá na frente ter alguma chance. Eu acho que inicialmente o cálculo era esse. O cálculo era para 2030, não era 2026, quando esse movimento começou. Não, Tarcísio não, mais dos outros. Bom, teve uma hora que o Tarcísio estava no meio deles, né? E aí o Tarcísio começou a se descolar e ter muitas cabeças de vantagem em relação aos outros. Mas eu acho que mesmo assim, é interesse de quem não tem como se reeleger mais governador, porque esses caras vão fazer o quê? Hoje vão ter que ir para o Senado, ou eles vão tentar botar a cabeça de fora para tentar alguma coisa na eleição presidencial para guardar a lembrança do nome dele para uma eleição seguinte. No fundo é isso. As pessoas têm que lembrar que político, cara, é carreira. É uma carreira como outra qualquer. Você quer ir subindo. Você quer ir subindo. O prefeito quer virar governador, ou quer virar senador, o deputado quer virar senador, o deputado estadual quer virar deputado federal. É assim que funcionam as coisas. Então, o problema dos governadores é que depois que eles já se reelegem 2 vezes, qual é a opção? Vai para o Senado ou se candidata a presidente. É claro que isso é mais claro nos estados que têm mais voto, né? Porque também não adianta o governador de Roraima, que já foi reeleito 2 vezes, se lançar presidente da República. Não vai. Ele tem que se contentar em ser ou um grande deputado federal muito votado ou se eleger senador. Aí você fica alternando. Você fica senador, depois você se candidata de novo, volta para o governo do estado, entendeu? Então esse cálculo um pouco de Ratinho, é um pouco do Leite também, que é mais para centro-direita, né?
e do Ratinho, Caiado também. Caiado também está na mesma situação. Tá. E ele tá com um discurso bolsonarista bem forte, né? Ele... também fiz essa pergunta para ele nesse evento que eu mencionei. E ele fala, não, eu já disse isso 1000 vezes, daria anistia, daria indulto, daria graça, enfim, tudo... O Caiado só se contrapôs um pouco ao Bolsonaro ali durante a pandemia, no início, de resto, ele se alinha. Mas, além desses candidatos, sempre pipoca os candidatos da família Bolsonaro. Mas acho que em termos de... O PL, o Valdemar, por exemplo, queria lançar a Michelle. O plano do Valdemar era lançar a Michelle. E eu acho que seria muito competitivo. Ele parece um empresário, né, o Valdemar? Ele queria lançar a Michelle. Só que dentro da família é difícil ele conseguir. E convencer o Bolsonaro e convencer os filhos a lançar a Michelle. Então, na quinta-feira, o Leonardo Pimentel estava aqui com a gente e ele tem sempre umas sacadas muito boas, né? Ele disse que não é que o Bolsonaro só confia na própria família, ele só confia na própria bagagem genética. Ele confia nos filhos e apenas nos filhos, na Michelle nem tanto. Mas o Valdemar tem essa queda aí pela Michelle candidata, né? E ela teve na manifestação aqui do Rio de Janeiro, que não foi a mesma que o Tarcísio participou, né? Tava ela e o Flávio. E ela fez um discurso emocionado, chorou, disse que ela estava sendo alvo de intolerância religiosa, porque ela não consegue mais fazer os cultos na casa dela, porque ela não pode receber visita, porque o Bolsonaro está preso, ela está em prisão domiciliar. Então, queria que vocês comentassem um pouco essa... A direita é sempre vítima da ditadura da democracia. Porque a outra opção é mandar o marido dela adoentado para Papuda, né? Então, que bom que ele está em casa. Não? Depende. Não sei. Eu ouvi Acho que ela está satisfeita com o Bolsonaro em casa o dia inteiro? Imagina, tá ficando maluca, né? E o Valdemar quer lançar a Michelle, né? A gente não sabe se ele no fundo sonha em ela ganhar e de repente ela se separa do Bolsonaro e vira Michelle Valdemar. Ela talvez sonhe em se separar do Bolsonaro, mas não sei. Não duvido de nada. Quanta maldade, quanta maldade. Mas eu acho que a Michelle seria competitiva. Eu acho que o Bolsonaro não permitiria, mas eu acho que ela seria competitiva. Eu acho que para ele permitir tem que ser a última alternativa dele, assim. Tem que ser o Tarcísio falando, não, obrigada, eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo. Ela também tem esse problema, né? Porque eu acho que ela tem uma eleição pro Senado mais ou menos garantida no DF. É isso. Porque o Bolsonaro só deixaria a Michelle concorrer se fosse a única alternativa para ele ter um indulto, por exemplo. Não tem, né? Confiar. Tem outro filho também, tem Flávio. Só que nas pesquisas a Michelle está sempre na frente deles. Esse que é o ponto. Ela é a mais competitiva deles. Da família, ela é mais. Agora você imagina a raiva que os garotos têm dela. Pois é. Então, e a Michelle, ela tem um elemento que foi muito importante na eleição de 2022, que ela é bolsonarista, então ela tem o sobrenome, né? Ela leva os bolsonaristas, mas ela é uma mulher evangélica, que foi o núcleo que, olhando para o discurso bolsonarista de armas, de condução de pandemia, acabou votando no Lula porque tinha medo ali de um outro mandato nessa linha, porque são as mulheres que cuidam dos filhos, né? Enfim, principalmente as mulheres da periferia, né? As mulheres evangélicas da periferia. Então, ela tem uma entrada boa aí também, né? É uma evita reacionária, né? Eu acho que para um marqueteiro fazer a campanha da Michelle, qualquer marqueteiro ia adorar fazer a campanha da Michelle. Ao contrário do advogado do Bolsonaro, o marqueteiro da Michelle estaria numa boa. Com certeza. O advogado do Bolsonaro, que inclusive já criticou o Bolsonaro no passado, no evento na USP. Então, aí depois virou advogado. Mas advogado é contratado profissional. Normal. Não vejo nenhum problema mas nisso. Está fazendo todo um malabarismo ali de tentar defender Bolsonaro e não tem muito jeito, né? Não. O que eles fizeram foi, vamos ter uma defesa jurídica. Em vez de ter porque o Bolsonaro tinha uma defesa política no Supremo. E a defesa política, em geral, feita assim pelo... Qual é o nome daquele advogado? Ai, meu Deus do céu, o ASEF, sei lá. O nível dos advogados do Bolsonaro era aquele nível. Que abrigou o Queiroz. Isso, era aquele nível, entendeu? É chegar e dizer qualquer coisa, xingar, entendeu? E aí, obviamente... Estava no escritório dele, ele falou que ele não sabia, né? Estava hospedado no escritório. É um pouco o efeito Hitler fez no julgamento dele, né? Depois do putsch, que é assim, eu não reconheço a autoridade deste tribunal para me julgar.
O Pétain também disse isso no tribunal quando acabou a Segunda Guerra Mundial na França. Né? Agora não, agora deu um pouco mais de inteligência e resolveram separar as coisas. Você faz uma defesa jurídica no Supremo e faz a defesa política na rua, no Congresso, entendeu? Que é uma coisa mais racional, né? O Artigo que está aqui dizendo, gente, que roteiro lindo, Bolsonaro apoia Michele separa, junta com Costa Neto, que final de temporada. Isso, Michele Costa Neto, vice-presidente do Brasil. House of Cards. Agora, voltando a falar... Em português vai ser casinha de sapê. Voltando a falar da manifestação, a gente teve ali uma gigante bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, numa manifestação do 7 de setembro, Christian, que eu devo dizer que quando eu vi, eu lembrei muito de você falando da diferença entre patriotismo, nacionalismo. E o que você achou dessa demonstração? Ai, meu Deus do céu. Eu sempre fico assim, eu vou explicar como cientista político, eu vou explicar como cidadão. Tem sempre esse problema, né? Cara, quando você mistura. Os reacionários, né? Reacionário que falam tecnicamente, né? O pessoal que acredita na política como um subproduto da religião, é isso que eu estou falando aqui como da religião, eles estão apelando a Deus quando estão fazendo isso, né? Eles estão apelando a Deus, e Deus é o laranjão que está lá na Casa Branca. Ele é Deus. Né? Então, você apelar para os Estados Unidos e apelar para a intervenção estrangeira, e transformar eventualmente o Brasil numa espécie de protetorado, uma Flórida gigante do Sul, um Porto Rico gigante, um Panamá gigante, para eles é uma coisa maravilhosa. Porque eles não têm noção de nação, na verdade. A nação para eles é a nação cristã, fundamentalista, bolsonarista. Isso é a nação deles. Eles certamente têm, desse ponto de vista que eu chamo de universalista, né? Eles têm mais a ver, eles sentem mais adesão, eles têm mais empatia com aquele viking que invadiu o Capitólio do que comigo, com você, com ele, com o pessoal que está aqui atrás da câmera, entendeu? Nós não somos nada, nós não somos nem brasileiros. Porque ser brasileiro significa pertencer a uma irmandade maior. Uma irmandade que é aquela identificada com a Internacional Reacionária. Entendeu? Então, isso é como se fosse uma comunhão. Cara, isso é como se fosse antigamente a solidariedade proletária dos partidos comunistas na década de 1920, 30, 40, entendeu? Então, eles é que têm identidades mais uns com os outros, entendeu? Então, a bandeira dos Estados Unidos significa, naquele momento, assim como a bandeira de Israel, significa uma adesão a essa identidade, que é uma identidade que está acima do pertencimento ao Brasil. E quando eu falo Brasil, eu estou falando este Brasil aqui, que tem a Rua Voluntários da Pátria, Botafogo, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, futebol, samba. Isso não é o Brasil para eles. O Brasil, para eles, é um templo. É um templo e uma família. Entendeu? E os cultos religiosos. Quem manda no Brasil são os sacerdotes. Isso não é o mesmo Brasil que o nosso. Então, a adesão... Quando eles estão botando a bandeira dos Estados Unidos, eles estão botando a bandeira de Cristo. Quando estão pegando a bandeira de Israel, estão botando a bandeira de Cristo. Embora não saibam que foram eles que mataram Cristo. Mas tudo bem, enfim. Teve um sujeito que apareceu na televisão ontem e falou assim: por que o senhor está segurando essa bandeira de Israel na Avenida Paulista? Porque eles são cristãos. Avisa o Netanyahu. Entendeu? Então, é isso que significa esse negócio. E é mais engraçado que seja no dia da independência. Entendeu? Porque fica parecendo que é o dia da dependência. Mas isso, repito, só do ponto de vista de quem é nacionalista. Ou do ponto de vista de quem é patriota sem ser reacionário. Como os liberais, por exemplo. Os liberais são patriotas em que sentido? Eles também acreditam em indivíduos gerais, uma coisa que é maior que a nação. Mas o que é maior que a nação é a liberdade e a democracia. Então, você não vai ficar num país porque é ditadura só porque é teu país. O seu país, né? Rui Barbosa dizia isso. Quando ele foi perseguido pela ditadura do Marechal Floriano, ele foi para Londres porque a pátria vai com ele. Ele vai lutar pela pátria contra a ditadura que está aqui. Entendeu? No caso então, isso é o patriotismo. Você também tem o universalismo que está lá. Mas você tem... você quer implantar um regime democrático, você quer implantar um Estado de Direito, você quer garantir os direitos fundamentais para todos. E o caso do patriotismo reacionário é uma nação que é só deles. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil,
esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.